Aleluias. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos, por gentileza, abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 22. Gênesis, capítulo de número 22. A partir do versículo de número 1. Gênesis, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 1. Assim está escrito na palavra de Deus. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, nós voltaremos. Somente até aqui. Podem permanecer com as Bíblias abertas, por gentileza. Fechem seus olhos por mais um breve momento. Vamos fazer mais uma breve oração. Senhor Deus Santo, Pai amado, em nome de Cristo Jesus, nós acabamos de ler Tuas Santas Escrituras e pedimos ao Senhor mais uma vez, Senhor, fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Este povo é Teu, esta igreja é Tua, esta palavra é Tua, então fala conosco aquilo que o Senhor quer, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Um dia tão maravilhoso como hoje, Dia dos Pais, nós nos emocionamos tanto, né, com a apresentação das crianças, né? Toda vez que tem uma apresentação das crianças, né, as minhas filhas ficam olhando para mim, sabe para quê? Para ver se eu vou chorar. Toda vez. E sempre descem algumas lágrimas, né? Disfarçadas, é claro, né? Não por necessidade, mas porque os homens são mais contidos, né? E elas falam: viu só, pai, você chorou. Eu falo: não, filhas, toda vez que vocês apresentam, ciscos aparecem no ar e ferem meus olhos. Claro que elas sabem que eu estou brincando, mas que maravilha, né? Nós vemos os filhos, né, aqui fazendo essas apresentações, e traz até um peso para nós, né? Vocês viram a canção aqui, que as crianças cantaram? Meu pai, exemplo de bondade, de coragem. Um exemplo para nós que queremos guardar no coração. E enquanto elas cantam isso, eu fico me perguntando: Senhor, será que temos sido esse exemplo de bondade, de coragem? Será que essas palavras que elas estão cantando se referem realmente a nós, a mim? Eu, ao falar da minha criança que fala isso, que o Senhor nos ajude, né, a ser esses pais, que sejam realmente esses exemplos de coragem, de bondade, que ficam guardados no coração. Acho que todo pai fica guardado no coração. Mas um por bons motivos, outros por maus motivos. Que nós fiquemos guardados por bons motivos, é claro. E nesta noite, né, seria muito propício nós podermos falar de um pai, né, que nós temos aqui na Escritura, por nome Abraão, que nós começamos a ler aqui um pouco a respeito dele. Abraão, seu próprio nome, né, era Abrão, né, que significa pai enaltecido, pai exaltado. Então, o próprio nome, Abrão, ele traz em seu próprio nome a figura de pai, né? E depois Deus mudou o nome dele para Abraão, né, que significa pai de multidões. E é interessante nós termos esse exemplo nas Escrituras, esse exemplo de pai, porque este homem, por nome Abraão, ele foi um dos homens mais importantes no Antigo Testamento. Ele foi uma das figuras mais centrais de todo o Antigo Testamento. Ele é considerado pai da fé.
né, as três maiores religiões do mundo, monoteístas, né, cristianismo, judaísmo, islamismo, todas essas três religiões monoteístas têm como pai da fé Abraão, de tão importante que ele foi. E ele foi essa figura tão importante, ele foi essa figura tão marcante, porque ele foi um pai obediente. E parece um pouco contraditório, porque sempre que nós falamos sobre obediência, nós nos lembramos dos nossos filhos. Nós queremos que os nossos filhos sejam obedientes. Nós queremos que os nossos filhos nos obedeçam. E muitas vezes nós esquecemos que nós, enquanto adultos, enquanto pais, mães, enquanto pessoas formadas, nós também precisamos ser obedientes. Mas obedientes a quem? Obedientes ao nosso Pai que está no céu. Hoje, na Escola Bíblica Dominical, nós falamos a respeito disso, sobre a oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6. Aleluias. É bom assim que ninguém dorme, né? Ninguém dorme. Mas voltando, né, quando Jesus ele ensina a oração do Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6, ele nos ensina a nos aproximarmos de Deus chamando de Pai. Um Pai que é nosso e que está nos céus. Então, se Deus é nosso Pai e nós somos seus filhos, né, por adoção, por meio de Jesus Cristo, nós devemos ser obedientes a esse Pai que está no céu. E Abraão, ele tem essa centralidade no Antigo Testamento, justamente porque ele foi alguém movido pela fé e que obedeceu a Deus, mesmo em circunstâncias tão diferentes. Abraão ele foi tão importante que quando nós pegamos o livro de Gênesis, né, nós vemos que a criação do mundo, nós vimos que a queda de Adão e Eva, nós vimos que o dilúvio, Caim e Abel, a Torre de Babel, todos esses eventos que eu citei aqui, que é um período de milhares de anos, eles são narrados no livro de Gênesis em 11 capítulos. Você vai encontrar todos esses eventos, criação, queda, dilúvio, Torre de Babel, nos 11 primeiros livros da Bíblia. Então, Moisés, né, que é o escritor de Gênesis, ele dedica 11 capítulos a esses grandes eventos da humanidade. Já sobre a vida de Abraão, Moisés ele dedica 13 capítulos só para falar sobre a vida de Abraão, de tão importante que aquele homem foi. Porque até aquele momento, né, lá em Gênesis, Deus tem uma promessa de que a partir da queda de Adão e Eva, Deus então levantaria uma semente, né, que pisaria a cabeça de Satanás e traria a redenção para nós, a saber, Jesus Cristo. Né? E Deus então ele coloca o seu plano de redenção em ação, e um desses homens que ele usa para realizar o seu plano é Abraão. O interessante é que Abraão ele é chamado, né? A palavra de Deus diz lá em Gênesis capítulo 12, que Deus diz para Abraão para ele sair da terra aonde ele vivia e para ir para a terra que Deus mostraria para ele. Naquela época, Abraão tinha 75 anos. Imagine um homem com seus 75 anos, com uma vida já estabelecida, e Deus aparece para ele e lhe dá um chamado. E qual é o chamado que Deus dá para Abraão? Sai da sua terra, sai do meio da sua parentela, sai da onde você está acostumado, e vai para onde eu te mostrarei. A promessa de Deus, o chamado de Deus para ele sair daquele local de segurança e conforto que ele tinha, né? E Deus promete para ele que ele seria, então, pai de multidões, que ele seria alguém abençoado, que ele abençoaria todas as nações através da descendência dele. Um homem de 75 anos, que até aquele exato momento não tinha filhos, e que a sua esposa Sara, né, ela era cerca de 10 anos mais nova que ele, de 10 a 9 anos, né, então, possivelmente cerca de 65 anos que ela tinha, eles não tinham filhos, então Deus dá uma promessa para ele, de que ele abençoaria todas as nações através da descendência dele, contra todas as perspectivas. Abraão, então, obedece o chamado de Deus. E quando a gente vê isso, a gente acha tão legal, né? A gente acha tão chique. E hoje em dia é tão mais fácil do que na época de Abraão, em alguns sentidos. Quando alguém recebe um chamado de Deus, nós temos tantas pessoas para recorrer,
Nós temos tantas pessoas para pedir conselho. Na quinta-feira aqui, né, o Ariel disse que recebeu um chamado de Deus durante a ministração da palavra. Ele disse que havia recebido um chamado de Deus, para que ele iria pregar a palavra, e quando ele recebe aquele chamado de Deus, ele nos conta aqui, que o que ele faz? Ele procura o pastor João para pedir um conselho para ele. Ou seja, hoje, quando nós recebemos um chamado da parte de Deus, nós temos alguém a quem recorrer, nós temos uma igreja, nós temos pastores abençoados, nós temos irmãos mais sábios do que nós, a qual nós podemos recorrer, pedir um conselho, pedir oração, pedir intercessão, né? Mas no caso de Abraão, naquela época, dentro daquele contexto em que a humanidade estava totalmente perdida, né, aquilo era muito difícil, ele não tinha ainda quem recorrer, ele não tinha nem sequer as escrituras, porque na época de Abraão, as escrituras ainda não existiam, a revelação de Deus final nas escrituras ainda não estavam registradas, e a maioria dos fatos nem sequer haviam acontecido ainda, então ele não tinha nem sequer o conselho da palavra de Deus, quando ele recebeu aquele chamado. Mas pela fé, Abraão obedeceu a Deus. E as circunstâncias, como eu disse, não eram favoráveis. O pai de Abraão, né, chamado Terá, a Bíblia não fala muito a respeito dele, ou melhor, não fala praticamente nada. Mas os rabinos judeus, a tradição oral, né, dos judeus, dos rabinos, dos intérpretes da lei do Antigo Testamento, entendem que o pai de Abraão, ele trabalhava como escultor de ídolos. A Bíblia não fala a respeito disso, não temos como confirmar isso nas Escrituras, mas a tradição oral dos judeus chegam a afirmar que o pai dele era um escultor de ídolos. E se isso realmente fosse um fato, isso tornaria o chamado de Abraão muito mais difícil ainda. Porque se o pai dele, que era o pai dele, que deveria ser o exemplo para ele, era alguém que construía ídolos, imagine como ele obedeceria o chamado de Deus para sair daquela terra de paganismo e confiar numa promessa de Deus. Mas é o que ele faz com seus 75 anos, confiando naquela promessa. Ele sai do meio da sua parentela, é obediente a Deus e dali sai. Só que os anos se passam. A promessa de Deus para ele era principalmente de que ele teria uma descendência. E aquilo era muito importante, principalmente naquela época. Você não ter uma descendência, você não ter filhos, você não ter uma descendência, filhos, era algo muito ruim naquela época. Se hoje as pessoas que têm esse tipo de deficiência já se entristecem, já são ruins, imagina aquela época onde culturalmente ter filhos era sinônimo de ser abençoado por Deus, e não ter filhos era sinônimo de praticamente ser amaldiçoado por Deus. E os anos se passam, e aquela promessa de que ele teria uma descendência não se concretiza ainda, né? Até que, mais ou menos, ele é chamado com 75 anos, 10 anos depois que a promessa não se cumpre, né? Eles têm um plano B. O pastor pregou a respeito disso, alguns cultos atrás, né, sobre Agar e Ismael, né? Que a Agar ali era a concubina de Sara, né? E eles têm um plano B, onde Sara dá a concubina para Abraão ter um filho com ela, e o filho daquele relacionamento seria considerado filho do casal, né? E a gente conhece toda a história de Ismael, o pastor pregou isso, não muito distante desses dias, né? Alguns meses atrás, né? Mas aquele filho ainda assim não era aquele que Deus havia prometido, mas eles fazem aquele plano B, né? Até que chega um determinado dia, isso é praticamente 25 anos depois que Deus faz a promessa, Deus manda Abraão sair da terra dele com 75, quando ele está com quase 100 anos, com 99, né, aparece um anjo e confirma, ó, a sua esposa dará à luz um filho, Sara dará à luz um filho. Aquela promessa parecia ser tão inacreditável de se cumprir 25 anos depois que ela foi proferida. Parecia ser tão impossível de ser concretizada, que Sara chega a rir. Sabe quando você recebe uma palavra e parece tão impossível, as circunstâncias parecem ser tão distintas daquela palavra que você recebeu, que você ri? É quase um riso de desespero. E ela ri. E
E o nome, né, que foi dado à criança que nasceu, que 1 ano depois a promessa realmente se cumpriu, né, Isaac, ele nasce, é justamente o nome dele significa aquele que ri, riso, justamente como um sinônimo de alguém que riu por desespero, né, por ironia, mas também que quando vê a criança nascendo, aquele riso de desespero, de ironia, se torna realmente um riso de alegria. Ou seja, Deus transformou um riso de ironia num riso de alegria, onde a promessa se cumpre. 25 anos depois, Abraão realmente se torna pai. Até aqui não pai de multidões, porque não é uma multidão, mas pai, pelo menos pai. E ele então se torna pai. E parece então que a promessa começa a se concretizar. Até que passa alguns anos. Né? E aqui é justamente onde nós começamos a nossa leitura. Capítulo de número 22, versículo de número 1. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Ele disse, versículo 2, toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá, e oferece-o ali como holocausto, sobre uma das montanhas. Então aqui, imaginem só, a promessa se cumpre de forma miraculosa. Alguns anos depois, não fala exatamente quantos anos depois, Deus aparece a Abraão. E a palavra de Deus diz aqui que Deus prova a Abraão. Algumas traduções diz que Deus tenta a Abraão. Jason também pregou a respeito disso, há uns, se não me engano, 2 domingos atrás, a respeito da diferença da provação e da tentação. O correto aqui é que Deus provou a Abraão, porque conforme Tiago nos explica em sua carta, né, a Deus a ninguém tenta, ele só prova. Porque o objetivo da aprovação, como Jason disse muito bem, o objetivo da aprovação é crescimento, enquanto o objetivo da tentação é queda. O objetivo de Deus aqui era provar a Abraão, mas até esse exato momento ele não sabia que era uma prova. Era um tipo de prova surpresa, que você não conhece, que você não sabe ainda. Né? E aqui Deus prova Abraão e prova justamente isso. Ele diz, agora toma o teu filho, e ele deixa muito claro, ele diz, teu único filho. Ele deixa claro que ele era filho de Abraão, ele deixa claro que ele era o único filho, e ele deixa claro que era quem ele amava. Então Deus deixa exatamente claro que ele deveria pegar o filho dele, que era o único filho dele, e era quem ele amava. E diz agora o que para ele? Você precisa levar ele lá no monte, que eu vou te dizer, e sacrificar ele em holocausto. Quando nós lemos o livro de Levítico, lá nós temos diversos tipos de sacrifício, né? E o holocausto, ele era um sacrifício que ele era totalmente consumido. Existiam alguns tipos de sacrifício que não eram totalmente queimados, que eram divididos entre o sacerdote, quem oferece. Existiam sacrifícios que eram derramados, mas o holocausto ele era totalmente consumido, totalmente queimado. Então o que Deus diz aqui para ele oferecer o filho dele em holocausto era basicamente, pega o teu filho e mata o seu filho. E que dura prova era essa? Para aquele homem que foi arrancado da sua terra, ou melhor, ele obedeceu o chamado de Deus, saiu da sua terra natal, obedecendo a uma promessa, aguarda 25 anos para que a promessa se cumpra, e de repente Deus fala, agora beleza, chegou o ponto. Agora pega o cumprimento da promessa que eu te dei, pega aquela promessa que você se baseou tantos anos da sua vida, a sua obediência a mim, agora entrega para mim, mata ela. Era uma prova extremamente difícil para Abraão aqui. E ele precisa tomar algumas decisões. E é uma decisão que ele precisa tomar de obediência. Quantos seriam obedientes diante dessas circunstâncias? Enquanto pai, ele precisava aqui, enquanto servo de Deus, ele precisava obedecer a Deus, mas ao mesmo tempo, com certeza, o seu coração estava dividido entre obedecer a Deus e o amor que ele tinha pelo seu filho, resultado de uma promessa também provinda de Deus.
Mas o fato é que a Bíblia nos mostra que esse homem, ele toma uma atitude que para nós é uma atitude tão corajosa e talvez numa primeira instância tão louca, mas porque ele sabia quem era Deus, ele sabia em quem ele estava confiando, ainda que Isaac fosse sacrificado, Hebreus diz que ele cria em seu coração que Deus poderia ressuscitá-lo dos mortos, se assim o quisesse. A fé de Abraão, ela não estava condicionada àquilo que ele podia entender ou enxergar, mas estava condicionada ao relacionamento que ele tinha com Deus e o entendimento que ele tinha obtido de Deus durante os 25 anos que ele andava com Deus. E quando eu vejo a história desse homem, eu fico pensando que este homem com tão pouco conhecimento, né, em vista de nós que temos igreja, pastores, escrituras, conselheiros, tanto nível de conhecimento que nós podemos ter vindo da parte de Deus, e este homem aqui, no momento tão prematuro do relacionamento de Deus com a humanidade, ele toma essa atitude de fé. E aqui nós vemos como ser obediente. Primeiramente, a obediência de Abraão, ela foi uma obediência consciente, ele tinha consciência do que estava fazendo, porque Deus deixou extremamente claro para ele o que ele deveria fazer. Ele estava consciente do que implicaria a obediência dele, matar o seu filho. Mas ao mesmo tempo que a obediência dele era consciente, ele tinha consciência do que ele iria fazer, a obediência dele, por incrível que pareça, foi imediata. Pelo menos o texto não nos mostra em nenhum momento que ele questionou, em nenhum momento que ele hesitou. Porque diz aqui, então, no versículo de número 3, diz: então, se levantou Abraão pela manhã de madrugada, abordou o seu jumento, tomou consigo seus 2 moços, Isaque seu filho, cortou a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Então, o texto nos diz aqui que depois que Deus faz o pedido para ele, diz aqui que então ele acorda de madrugada. Ele, consciente do que deveria fazer, ele tem uma atitude de obediência imediata. E muito mais do que imediata, a obediência dele era uma obediência planejada. Porque não era somente obedecer, era planejar como ele deveria obedecer. Porque toda aquela entrega, todo aquele sacrifício, exigia uma preparação para que ele fizesse. Não era uma coisa repentina, imediata. Diz aqui que ele precisou se levantar de madrugada, preparar 2 servos, 2 moços, ele precisou cortar a lenha, ele precisou colocar sobre o jumento e então partir, porque a viagem que eles iriam fazer era uma viagem longa, era uma viagem de 3 dias, então a obediência dele, além de ter sido uma obediência consciente, uma obediência imediata, ela também foi uma obediência planejada, ele planejou obedecer, e assim obedeceu a Deus. E eu fico pensando o que passava sobre a cabeça daquele homem durante aqueles 3 dias. Ele, os 2 moços e seu filho Isaque, caminhando para aquele monte, onde aquele monte representaria a morte do seu filho, cumprimento da promessa de Deus. Eu fico pensando o que tinha na cabeça daquele homem. O texto nos dá a entender que Isaque não sabia o que estava acontecendo. Abraão não tinha falado com Isaque o que aconteceria ali. O texto nos dá a entender que os servos que estavam com ele também não sabiam o que aconteceria, porque chega um determinado momento que ele fala com os moços, quando chega perto do monte, fala: fiquem aqui, eu vou subir lá e depois nós voltamos juntos. Então os moços também não sabiam o que estava acontecendo, e muito provavelmente, nem sequer a esposa de Abraão, Sara, aqui eu estou conjecturando, eu estou supondo isso, muito provavelmente nem Sara deveria saber. Provavelmente Abraão não deve ter tido nem coragem de contar uma notícia dessa para a esposa. Às vezes, os homens, os pais de família, precisam tomar decisões tão difíceis. Não é assim, pais? Às vezes nós precisamos tomar decisões tão difíceis, e decisões que muitas vezes irão desagradar a nossa família. Mas se for para obedecer a Deus, é essa decisão que nós precisamos tomar. E foi justamente o que Abraão fez. Ele tomou essa decisão de obediência consciente, planejada, e foi para aquele monte, para fazer aquilo que Deus havia lhe pedido.
E diz então, aqui no texto, versículo número 7, então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis aqui, meu filho. Ele disse, eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então o texto nos informa que depois de 3 dias de caminhada, quando eles chegam ao pé do monte, ele vira para os servos que estavam acompanhando a viagem, os 2, fica aqui, nós iremos subir sozinho. Então, ele pega o seu filho Isaque, coloca a lenha sobre as costas de Isaque e fala, agora vamos subir este monte. Existe muita discussão a respeito da idade de Isaque neste evento, porque a Bíblia não fala qual que é a idade dele. Se nós fizermos uma leitura rápida, parece que este acontecimento é logo depois do nascimento de Isaque. Mas não parece ser isso realmente que o texto nos indica. Por quê? Porque quando Abraão chega ao pé do monte, ele pega a lenha que estava com ele e ele coloca nas costas de quem? Nas costas de Isaque, para subir o monte. Uma pessoa para conseguir subir o monte, já não poderia ser criança. Para conseguir subir o monte, então, com lenhas nas costas, muito menos. Alguns estudiosos dizem que Isaque tinha 33 anos, em referência à idade de Jesus. Difícil dizer isso. Uns dizem 20, outros dizem 25. Acho muito difícil fazer qualquer tipo de afirmação. Mas pelo texto nós podemos indicar que aquele jovem, ele tinha uma idade suficiente para conseguir subir uma montanha com lenha em suas costas. E, portanto, ele já tinha uma certa idade. E diz então que quando ele chega no alto do monte, junto com o seu pai, sem saber de nada, ele falou, pai, lenha está aqui, fogo está aqui, faca está aqui também. Cadê o sacrifício? Cadê? Aonde está o sacrifício? E a resposta de Abraão é magnífica. Versículo número 8. E disse Abraão, versículo 8. E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. A fé de Abraão era tão grande que quando o filho dele pergunta, cadê o sacrifício? Ele olha para o seu filho e fala, Deus proverá para si o sacrifício. E talvez no coração dele ele até continuasse aquela frase, ainda que esse sacrifício seja você, ainda que esse sacrifício seja eu, Deus proverá para si o seu sacrifício. E os dois continuaram caminhando junto. E eu entendo que essa obediência, ela foi uma obediência conjunta. Porque quando nós continuamos a ler o texto, diz assim, versículo 9, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho, deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Eu fico pensando nessas circunstâncias. Abraão, ele prepara o altar, ele prepara a lenha, ele deixa tudo preparado. O texto diz então que ele amarra Isaque e coloca ele sobre aquele local onde ele seria sacrificado. E eu fico me perguntando, como que um homem com mais de 100 anos de idade, vamos dizer que Isaque tivesse 15 anos, Abraão teria 115, porque foi com 100 anos que ele teve Isaque. Fico pensando, um homem de 115 de idade, como que ele pega um jovem, amarra um jovem e coloca ele sobre um altar, sem nenhum tipo de resistência? Eu considero isso simplesmente impossível. Hoje eu estava dizendo para os irmãos da escola bíblica que eu já precisei segurar a minha filha, para tomar injeção, com 4 anos de idade, e foi muito difícil eu conseguir segurar ela, muito difícil eu segurar uma criança de 4 anos. Imagine, e eu não é, vamos colocar assim, no auge da minha juventude, né? Agora já não estou mais, mas na época eu estava, no auge da juventude, e tive dificuldade. Imagine um homem aqui com mais de 100 anos de idade, segurar um jovem, amarrá-lo e colocá-lo sobre o altar. Eu só consigo imaginar que isso foi possível porque houve um consentimento da parte de Isaque. Porque talvez se não houvesse esse tipo de consentimento, seria impossível. Isaque teria corrido, teria dado um pinote, teria fugido dali.
Então aqui nós temos, usando essa linha de interpretação aqui que eu estou seguindo, nós podemos dizer então que Isaac, ele ajudou o seu pai a cumprir, a obedecer a Deus. E aqui nós temos um ponto importante. Filhos, ajudem os seus pais a obedecer a Deus. Por mais difícil que isso possa parecer. Vocês acham que para Isaac, seguindo essa linha de raciocínio, você acha que para Isaac seria fácil amarrado, deitado no altar? Claro que não. Claro que não. Mas se ele estava fazendo aquilo é porque ele conhecia o pai dele. É porque ele tinha experiência de vida com o pai dele. Às vezes é difícil obedecer ao nosso pai em coisas tão simples, tão simples. Às vezes os nossos pais nos pedem para a gente fazer coisa tão simples. Seu pai já te pediu você para deitar no altar, amarrado, para colocar a faca no seu coração? Não, não. Às vezes o pai da gente pede para a gente lavar uma vasilha. E a gente acha um absurdo. Nosso pai pede para a gente, e nossa mãe também, A mãe pede mais do que o pai, Porque a mãe fica mais presente. Serve para a mãe também. A mãe pede para a gente colocar uma roupa no guarda-roupa. Parece o fim do mundo. A mãe da gente fala assim, sua mão vai cair se você fizer isso? Filhos, ajudem os seus pais. Os seus pais nós aqui estamos tentando fazer a vontade de Deus. E quando nós pedimos algumas coisas para os nossos filhos, nós também queremos obedecer a Deus. Seria tão fácil, seria tão mais fácil, se os filhos ajudassem os seus pais a obedecer a Deus. Imagine Isaac aqui contra Abraão. Seria impossível Abraão obedecer a Deus se Isaac assim não o permitisse. E aqui então diz o texto que quando ele amarra Isaac, seu filho, deita ele sobre o altar, versículo número 10, estende Abraão a sua mão. Olha só para vocês verem, ele tomou o cutelo para imolar o seu filho. Parece que Deus esperou o último instante. Parece que Deus espera o último segundo, o último momento. Talvez quando chegasse no final do monte lá, talvez Deus dissesse assim, não, pode voltar agora, já passou na prova, já subiu o monte, já carregou lenha, já colocou na mula, pode voltar, está aprovado. Não, ele pega o filho, amarra o filho, coloca no altar, deita no altar, pega a faca, cutelo, pega na mão, estende, a Bíblia diz, estende a faca, até o último segundo. E quando ele estende o cutelo nas mãos, a faca nas mãos, o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e diz, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. E o anjo disse, não estenda a tua mão sobre o moço, não lhes faça nada, porquanto agora seis que teme a Deus, e não negaste o teu filho, o teu único filho. Aleluia. O anjo do Senhor impede que Abraão cumpra aquele sacrifício, porque isso era uma prova. A intenção de Deus nunca foi sacrificar Isaac. A intenção de Deus nunca foi que aquilo se consumasse. A intenção de Deus é que aquilo nunca viesse realmente a ser feito até as últimas consequências. Era apenas provar Abraão. E foi justamente isso que fez com que Abraão se tornasse um homem escolhido de Deus. Porque ele seguiu a Deus, ele obedeceu a Deus em tudo que Deus havia lhe mandado. Teve suas falhas, seus erros que nós encontramos em Gênesis, assim como todos nós, mas foi um grande homem de Deus. E Deus, aqui através dessa palavra, Ele nos mostra agora, nós com o nosso entendimento, agora com todas as escrituras diante de nós entendemos então que Deus encontra em Abraão aquilo que Ele mesmo faria através do seu filho, porque é justamente isso que Deus faz. É justamente isso que Deus faz ali no Novo Testamento, é justamente isso que Deus faz por nós. Deus toma o seu Filho, Jesus Cristo, seu único Filho, a quem Ele ama, e Ele pega o seu Filho e sacrifica Ele, e Jesus, assim como Isaac, Ele entrega a sua vida de livre, espontânea vontade. Só que no caso de Jesus, o sacrifício ele foi consumado, o cutelo não parou no meio. O sacrifício de Cristo ele foi levado às últimas consequências. Deus aqui encontrou Abraão justamente aquilo que ele faria. Porque Deus, Ele espera encontrar em nós a semelhança de Cristo. E Ele encontrou aqui a semelhança,
A imagem dele em Abraão, mesmo num tempo tão longínquo, mesmo no tempo onde eles ainda não tinham tanto conhecimento. E aqui, Abraão, ele alcança um título em Deus que nenhum outro homem encontra. No Tiago, abram comigo por gentileza, Tiago capítulo de número 2, versículo de número 23. Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 23. Está escrito assim: cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Abraão alcançou um patamar de obediência tão grande, um patamar de obediência a Deus tão grande, que ele é o único nas Escrituras aqui que é chamado amigo de Deus. Porque Deus lhe pediu para fazer algo que humanamente era impossível. E ele obedeceu até o último segundo. E Deus aqui encontrou em Abraão um amigo. Justamente porque Abraão, ele foi um servo obediente. Nessa noite, eu deixo essa palavra conosco. Deus está à procura de pais obedientes, de pais que o obedecem, de pais que, contra todas as circunstâncias, ainda tentam cumprir a vontade de Deus. E não só pais, Deus está à procura de mães também, de filhos. Deus está à procura realmente de pessoas que o servem, de pessoas que lhe obedecem contra todas as circunstâncias. No caso de Abraão, a promessa foi cumprida. Abraão veio a se tornar pai de multidões, veio a se tornar pai da fé, ele veio a se tornar um grande exemplo para nós, mas porque ele obedeceu a Deus em tudo. Aleluia. Baixemos nossos olhos. Vamos fazer uma breve oração. Eu peço a você que coloque seu coração diante de Deus nessa noite. Abraão ali, ele colocou o melhor dele diante de Deus, que eram os seus filhos. Nós também devemos colocar os nossos filhos diante de Deus. Nós devemos colocar nossa família diante de Deus. Coloque sua família. Coloque seu coração diante de Deus. Peça ajuda para que você possa cumprir a vontade dEle nos tempos difíceis, nos momentos difíceis. Senhor Deus Santo, Pai amado, nesta noite, Senhor, nós oramos, Senhor, reconhecendo, meu Deus, que estamos longe de sermos como Abraão, Senhor, é verdade, Senhor. Oh, Pai amado, talvez se nos fosse pedido a mesma coisa, Senhor, nós recuaríamos, Senhor. Nós confessamos isso diante de Ti, Senhor, mas nós lhe pedimos ajuda, nós lhe pedimos auxílio, Senhor. Nós lhe pedimos direção, Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa casa, a nossa família. Abençoa, Senhor, os pais dessa igreja, os filhos dessa igreja, as mães, as famílias dessa igreja, Senhor. Para que nós possamos cumprir a Tua vontade, para que nós possamos cumprir o Teu propósito em tudo, Senhor. Oh, Pai amado, nós não queremos ser apenas servos. Nós queremos ser amigos do Senhor. Oh, Pai amado, nós queremos Te obedecer em tudo, Senhor. Porque o amamos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, em nossas debilidades. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Palavra desafiadora para nós, pais. Ser um pai apenas porque gerou um filho é fácil. Agora, ser pai segundo o coração de Deus é difícil. Exige muito de nós, exige uma entrega a nós. E não é uma entrega qualquer. É a entrega de algo que é muito precioso. Imagina para Abraão entregar seu único filho. Mas foi exatamente isso que Deus, o nosso Pai, fez por sua causa, por minha causa. Entregou o seu único filho por amor a nós. E de fato Jesus não foi
entregue apenas como uma prova que no momento seria retirada. Jesus foi até o fim. Jesus deu a sua vida de forma voluntária. Não foi obrigado, não foi amarrado no sentido de ir forçado, mas foi por livre e espontânea vontade, sabendo que assim estaria obedecendo à vontade de Deus, o seu Pai. Que entrega, que amor. Lição para nós pais e lição para nós filhos também. Como o Rafael falou, ajuda aí seu pai, ajuda aí sua mãe a cumprir a vontade de Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar, agradecendo a Deus por essa noite. Aleluia. Fecha os seus olhos. E deixa eu te dizer uma última coisa, você que está aqui hoje. Talvez você não teve um bom exemplo de pai. Talvez o seu pai foi um pai ao contrário do que foi Abraão. Um pai que não temeu a Deus, um pai que não entregou sua vontade a Deus acima de qualquer outra coisa. Talvez foi um pai muito mau, talvez foi um pai ausente. Talvez você nem conheceu o seu pai. Mas nesse culto, Deus quer, acima de tudo, te fazer lembrar que Ele é o nosso Pai. Que por meio de Jesus Ele nos adota. Então nós não precisamos viver esse espírito de orfandade, de órfãos. Se você sente o desejo de dizer, Deus, eu não nasci para isso. Eu não sou um órfão. Saiba de uma coisa, Deus, o Pai, por meio de Jesus, Ele te adota como filho, como filha. Eu queria, antes de orarmos, que você pensasse nisso. Como é a sua vida hoje com Deus, o Pai? É aquele ser distante? É aquele ser que te criou? Talvez você até acredite nisso. Mas há uma realidade maior, que só por meio de Jesus você pode não apenas entender, mas viver isso tudo. Você pode viver a realidade da adoção, ser adotado por Deus, receber o nome de filho e de por meio de Jesus Cristo. Então, antes de nós orarmos, feche os seus olhos. E se você hoje sente esse desejo, eu quero que o Senhor Deus me tome como filho. Eu não quero ser um órfão, uma órfã. Eu quero ser filho. Tem como, pastor? Tem. Entregando sua vida para Jesus, o Filho de Deus. É por meio dele que você e eu podemos ser chamados de filhos de Deus. Se você sente no seu coração esse desejo de orar por isso, mesmo que talvez você não entenda tudo, coloca a mão no seu coração, aí mesmo onde você está. E diz, Jesus, me adota por meio do Senhor, eu sei que eu posso ser filho. E o Deus Todo-Poderoso não será como meu pai, talvez um ausente, talvez um homem mau que só batia em mim, só batia na minha mãe, que me deixou, que se ausentou. O Senhor não é esse pai. O Senhor é um pai amoroso, um pai presente, um pai fiel. E eu quero ser esse filho que o Senhor acolhe, que o Senhor abraça, que o Senhor recebe. Pai, eu oro a Ti em nome de Jesus, por cada vida que está aqui hoje, e que não teve uma referência de pai, e que talvez viveu a orfandade durante toda a sua vida, talvez não sabendo o que é receber proteção, talvez não sabendo o que é receber provisão, talvez passou tantas necessidades, talvez sentindo a falta da presença, do carinho, de um abraço do Pai. Mas que nessa noite, Pai, em nome de Jesus, o Senhor envolva cada pessoa que está aqui
e que está vivendo ainda esse espírito de orfandade, Senhor, eu te peço, substitui isso nessa noite. Por meio de Cristo, o Senhor é aquele que nos adota e que nos dá um nome de filhos e de filhas. Que nesse momento esse coração, Pai, que sente essa falta, que sente essa ausência do seu Pai, talvez porque o pai faleceu, meu Deus, eu não sei o histórico de cada um que está aqui, mas o Senhor, meu Deus, o Senhor sabe. Então que nessa noite, cada um que está aqui e que sente essa falta, seja suprido, seja saciado com esse amor, com essa presença do Pai, que prometeu nunca te deixar, que prometeu nunca te abandonar. Pai, envolva nessa hora, por meio de Jesus, faça que esta pessoa sinta, experimente o seu amor. Em nome de Jesus eu oro, e por meio do teu Espírito, eu sei que o Senhor está colocando nesta vida, esta realidade, esta não apenas uma sensação, mas uma realidade, de que ele pode viver como filho, que ele pode sim depender do Pai eterno, que ele pode desfrutar do cuidado e do amor que o Senhor, meu Pai, tem por nós, por meio de Jesus. Nós oramos, Senhor, repreendendo o espírito de orfandade e dizendo que somos filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Você pode dizer obrigado, Deus, porque o Senhor me adota como teu filho, como tua filha, por causa de Jesus. Amém, amém, queridos, amém, glória a Jesus. Olhe para quem está do seu lado e diga: você não está sozinho, o Senhor, o Pai, Ele quer cuidar de você. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, estamos chegando ao final do culto e eu queria convidar o Pedro que esteve conosco pela primeira vez, está ali com a Tatá. Cadê nossa equipe aí de boas-vindas? Vai recebê-lo. Vamos aplaudir o Pedro, querido, em nome de Jesus. Aí, Pedro, acompanha aqui, daqui a pouco a gente chega lá para conferir se o café está bom ou não. Glória a Deus. Obrigado, tá, Pedro? Quem está com Pedro, acho que a Tatá, pode ir com ele, se estiver ali também, não sei, pode ir com Pedro também, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus por essa noite, em nome de Jesus. Ariel ainda tem 5? Tem só 2, eu disse para você, só 2 marmitex de tropeiro. Então, você quer garantir a janta, procura o Ariel ali. Levanta a mão, Ariel, em nome de Jesus. Aí, glória a Deus. Levante suas mãos, vamos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por esse tempo tão precioso, pelos louvores, pela palavra que ouvimos, pelas homenagens aos pais, por cada vida que veio nessa noite adorá-lo. Eu te peço que o Senhor abençoe a semana de cada um. Eu te peço que o Senhor abençoe o lar, a família. Pai, em nome do Senhor Jesus, todo mal que tem se levantado caia por terra e que o Senhor seja glorificado na vida de cada pessoa que está aqui hoje. Daqueles que nos acompanharam pelo YouTube, daqueles que participaram dessa celebração pela internet, abençoe também, e que cada um de nós possamos voltar em paz e segurança aos nossos lares, e que tenhamos uma semana muito abençoada, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e o consolo do Espírito Santo de Deus, seja sobre você, seja sobre a sua casa, e seja sobre todo o povo do Senhor espalhado na terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, vá em paz, em nome do Senhor Jesus. Se despeça aí de umas 2, 3 pessoas, não saia sem dar um tchauzinho para alguém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.